Olá, meus amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos vocês. Estou aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos trabalhando aí, com a revista da CPAD, com a turma de pré-adolescente. Se você é professor dessa turma, ou se você quer conhecer um pouco mais sobre quem é Deus, nos acompanhe até o final e fique por dentro de algumas ideias, algumas dicas para você estar trabalhando com os seus pré-adolescentes essa semana. Para quem não me conhece, eu sou a tia Kelly, sou professora da Escola Bíblica Dominical e estou aqui para auxiliar você, professor, com um pouquinho do que Deus tem me instruído, me ensinado. Então, quero pedir para você que, se você está aqui pela primeira vez, já se inscrever no meu canal, já deixar ali, clicado ali o sininho para você ser notificado de todos os vídeos que nós postamos aí semanalmente, e também deixar nos comentários aí, a sua opinião, a sua sugestão, o que você tem achado das pré-aulas, se tem te ajudado, colocar aí a sua experiência. E eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo com outros professores, para que mais pessoas também sejam abençoadas, ok? Então, vamos agora, iniciar a nossa pré-aula, a nossa aula da semana dos pré-adolescentes. Já estamos aí, na lição número 3, o qual estamos aprendendo, como eu já disse para vocês, quem é Deus, é o nosso tema desse trimestre, o primeiro trimestre de 2019. E a lição de número 3 vai nos dizer essa semana sobre o Deus único, Nós vamos falar para nossas crianças aí sobre o Deus único, Nós já aprendemos aí que Deus é o Deus criador, aprendemos semana passada que Deus é um Deus libertador, e hoje vamos aprender e ensinar para as nossas crianças, para os nossos pré-adolescentes, que Deus, ele é único, tá? Essa lição, essa semana, ela se encontra lá no livro de Isaías, capítulo 42, o verso 8, 1 Reis 18, do 20 ao 26, no 30, o 36 e o 39. Então, assim, você vai ter que ler bastante essa semana, conhecer bem essa história para você trabalhar com as suas crianças, com os seus pré-adolescentes, tá? Para você estar por dentro de toda a história. Eu falo sempre para vocês, eu gosto sempre de dizer, não fiquem presos somente às pré-aulas, estudem a sua revista, Prepare aí o esboço, pega o seu caderno aí, faça as suas anotações, anota tudo direitinho na sua aula, estude bastante, estude na Bíblia, nada substitui a leitura da Bíblia, da Palavra de Deus. Pega ali os textos que você precisa estudar, vai ler ali, Depois você pega a pré-aula e você então monte a sua aula. Você tem que estar muito bem preparado, porque os jovens, os pré-adolescentes, eles estão numa fase que eles têm muitas dúvidas, E então você pode ser surpreendido com alguma pergunta, e para você não ficar sem a resposta, você precisa estar muito bem preparado para levar a resposta com convicção, e uma resposta sábia da palavra de Deus. Nós também não podemos, se eles te fazerem uma pergunta, você não precisa, se você não sabe a resposta, você não precisa inventar uma resposta. Você pode ser fiel, falar para eles, olha, no momento eu não sei a resposta, mas eu vou perguntar, vou procurar saber, eu vou me informar, e semana que vem eu trago a resposta para você. Isso aconteceu comigo semana passada, tá? Meu filho é um dos meus alunos, e no momento da aula ele me fez uma pergunta e eu não sabia a resposta. E eu falei assim, meu filho, no momento eu não sei a resposta, mas eu vou procurar a informação, vou procurar a resposta correta, e semana que vem eu trago a resposta para você. Então eu fiquei com uma tarefa de casa. Eu preciso estudar mais para me saber a resposta e levar para ele. Então, se isso acontecer com a sua turma também, não fique desesperada, não fique com vergonha, fala a verdade. Eu não sei, mas eu vou procurar e me informar, e eu trago para você a resposta. E leva a resposta para o seu aluno, ok? Então essa semana, gente, a nossa lição vai falar de um Deus único. Essa lição, essa semana, ela é um pouco mais difícil de ser trabalhada. Não é impossível, porque nós somos direcionados pelo Espírito Santo, é Ele que vai nos guiar, Ele que vai nos ajudar, nos auxiliar, tá? Mas é mais difícil no sentido de que é uma lição mais complexa para que eles possam compreender. Vamos estar falando de Deus, que Deus é um Deus único, mas que Ele também é um Deus trino. Então, talvez fique um pouco difícil para eles compreenderem, tá? Então você vai precisar orar mais, pedir Deus que te dê discernimento, te dê orientação, te dê sabedoria, na hora de falar, na hora de explicar,
Então é uma lição que você precisa se aprofundar um pouco mais, tá? Nós temos um objetivo aqui a alcançar essa semana, que é explicar que Deus exige fidelidade e adoração somente a Ele, né? Nós precisamos passar para nossa criança, explicar para eles que Deus é o único que pode e deve ser adorado. Gente, esse é o meu filho, ó. Ele tá aparecendo aqui. Então esse é o Matheus. Fala oi, Matheus. Oi. Gente, volta e meia, vocês que me conhecem, que me conheceram agora, que tá acompanhando o canal, volta e meia, vocês vão ver meus filhos aparecendo aí, porque eu faço a gravação aqui em casa mesmo. Então, assim, volta e meia, meus filhos aparecem aí, tá? Na verdade, eu era professora de primários, né? Quem tá chegando agora. E a Chia já estava acostumada comigo, com meus filhos. Agora estou começando esse ano agora com os pré-adolescentes. Então, assim, tá sendo como vou dizer, um desafio novo para mim também, né? Eu tenho aprendido com essa revista, né, dos pré-adolescentes. Para mim é um pouco mais difícil, mas eu estou muito feliz, né? Porque a gente vê que com os pré-adolescentes é menos... não tem tantas pessoas, né, que trabalham nessa área. Então, assim, eu estou feliz por poder compartilhar com vocês também, né? Auxiliar vocês, tá? Então, voltando aqui, o outro objetivo é saber, né? Nós precisamos ensinar para nossas crianças que a idolatria ele é um pecado abominável diante de Deus, né? Desde o princípio, desde o início, Deus já falou que a idolatria era pecado, né? Lembra lá quando o povo de Deus, né, estava saindo, né, tinha sido libertado do Egito e eles estavam indo, né, para a terra prometida. Lembra que quando Moisés ali subiu no monte para orar, né, foi quando Deus deu ali os 10 mandamentos, eles criaram ali um bezerro de ouro. Então ali naquele momento ali, né, Moisés desceu irado, por quê? Porque eles tinham construído uma imagem, né? Eles estavam idolatrando uma imagem, tinham criado um Deus para eles. O nosso Deus não precisa ser criado. O nosso Deus, ele não precisa de uma forma para ser adorado. Ele não precisa de ter, né, uma semelhança com um ser humano ou com um animal. Não. O nosso Deus, ele é verdadeiro. E ele não precisa de nada disso, né? Então nós vamos passar isso para as crianças. Que só devemos adorar a Deus. E qualquer adoração, né, qualquer idolatria é abominável. O Senhor rejeita, o Senhor repreende, o Senhor não aceita idolatria. Devemos também, né, reconhecer, né, ensinar para as nossas crianças a reconhecerem que nada pode ocupar o lugar de Deus em nossos corações, né? O lugar que é de Deus tem que ser de Deus, né? Deus tem que ocupar o centro, né? As outras coisas podem acontecer na nossa vida? Pode, né? O nosso coração pode ter lugar para brincadeiras? Pode. Pode ter lugar para diversão? Pode. Pode ter lugar para jogos, videogames, coisas de jovens? Pode, mas o lugar de Deus não pode ser trocado, não pode ser substituído, né? Deus, ele tem que ser o centro. E eu vou mostrar isso para vocês depois em uma dinâmica para vocês fazerem com os seus pré-adolescentes, para eles entenderem melhor essa situação. Eu gostei muito aqui dessa parte do início da nossa revista. O comentarista, ele nos traz aqui uma conversa, né, com o professor. Quem tem essa revista vai ver aí. É uma conversa muito legal, eu achei muito interessante, e eu até frisei alguns pontos aqui. Por quê? Porque realmente, né, se você parar para observar, você vai ver que nós vivemos em um tempo, né, em dias em que são muitas informações, né, na cabeça das crianças, dos pré-adolescentes, dos jovens, é muita informação. A tecnologia está aí, a televisão, o computador, o celular, é tudo muito fácil, é muita coisa na cabeça deles. Então, é muita informação o tempo todo. Então, às vezes, fica até difícil da gente conseguir a atração deles, né, para vir voltar para a palavra, para conhecer as coisas de Deus, as coisas da palavra. Então, são muitas coisas oferecidas de forma fácil e rápida para eles. Então, nós precisamos, né, de ter estratégias vindas do Espírito Santo para trazer esses jovens para a igreja, para a casa de Deus, para aprender as coisas que vêm de Deus. E ao mesmo tempo que tem essa multidão de informações para eles, vem também, né, os ensinos seculares, onde nós vemos que a cada dia mais o inimigo tem lutado para colocar costumes, colocar mentiras na cabeça do jovem, ensinando o quê? Ensinando o ateísmo, por exemplo, né, que não existe um Deus, não precisa adorar um Deus verdadeiro, um Deus único, né? E automaticamente também vem aí o ecumenismo, né, que é aquela junção, né, onde todas as religiões são permitidas, tudo é certo, tudo pode. Então, assim, é tudo muito... Hoje está
o inimigo ele tem usado, né, uma forma de prender, de afastar os jovens, as crianças, as pessoas. Por quê? Porque ele não quer que Deus seja adorado. Então nós temos que tomar muito cuidado, né, e trazer um ensino essa semana, né, debaixo de muita oração, debaixo de muito estudo mesmo da palavra de Deus, para conseguir ensinar para os nossos jovens tudo isso, tá? Aqui diz assim na palavra do Senhor aqui, ó. Aqui no final, palavra do Senhor não, aqui na revista, no finalzinho, eu até marquei que diz assim, ó. De modo que essa semana vai tornar desafiador ensinar a verdade bíblica e a existência de um único Deus. Então, é desafiador por quê? Porque como eu disse, né, tem ensinado que não há um Deus verdadeiro, um Deus único, não é, né, são várias teorias que têm ensinado, outras vezes são ensinadas que tudo pode, né, vários deuses, então assim, é muito complicado. Mas, né, essa missão, se nós orarmos, buscarmos o Senhor, nós vamos conseguir atingir, ok? Então, essa aí é a introdução da aula de hoje, dessa semana, para você, professor, começar trabalhando. No espaço do professor aqui também, né, a gente vê aqui, né, o autor da revista, ele já nos dá aqui alguns nomes, né, porque nós vamos ver na nossa Bíblia, né, se a gente lendo a nossa Bíblia, nós vamos ver várias definições, né, de Deus, não é definições, vários nomes, né, que significam o nosso Deus, né, o Elohim, o El Shaddai, né, a gente tem aqui Jeová Rafá, que quer dizer Senhor que sara, tem aqui o Elohim, né, que é o Criador, né, Jeová Jireh, o Senhor proverá. Então tudo isso nós vemos na palavra de Deus, mas tudo significa um único Deus, tá? Então aqui nessa semana, né, eles até dão aqui uma dinâmica para você colocar esses nomes, né, com as referências bíblicas num cartãozinho com as suas crianças. Eu pensei em fazer um pouquinho diferente, só para tornar algo assim mais, como vou dizer, mais divertido para as crianças. Primeiramente, né, antes de você fazer essa dinâmica, como nós precisamos trabalhar, né, ensinar para nossas crianças que nós vamos aprender hoje que Deus é único, né, é um único Deus, mas automaticamente ele é um Deus trino, né, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Para que as crianças compreendam bem essa parte, eu trouxe uma dinâmica, né, para você fazer, para eles visualizarem e compreenderem melhor. O autor nos sugere, né, para falar sobre a água, né, que a água, ela é água, mas ela tem 3 estados diferentes: o sólido, o líquido e o gasoso. Então, para eles compreenderem, né, que a água no seu estado líquido normal, ela é em forma de gelo e ela é em estado gasoso, né, em vapor. Mas aí eu trouxe um pouquinho diferente para você explicar para eles, né, também com a água. Vou mostrar para você no vídeo aqui a parte, porque a minha mesa aqui não tem espaço, então vou mostrar para você o vídeo aqui a parte, no qual você vai trazer uma jarra com água, né, e vai explicar para eles que aquela água representa Deus, que Deus é único, mas ele pode ser dividido em 3 copos, né, no caso 3 pessoas: a pessoa de Deus Pai, o Deus Criador, a pessoa de Jesus Cristo, né, o Deus Filho, né, e o Espírito Santo, que é a terceira pessoa. Então é um único Deus em 3 pessoas, e você vai fazer a divisão. Dá uma olhada no vídeo e eu volto em seguida com você. Então, meus amados, nós estamos vendo aqui, né, que o nosso Deus forte e poderoso, ele é um Deus único e verdadeiro. Nós não precisamos de nenhum outro Deus para adorar, porque o nosso Deus, ele é majestoso, ele é um Deus criador, verdadeiro, ele pode todas as coisas, né? Estamos falando do nosso Deus, o Deus Pai, né? Só que o nosso Deus, ele é um Deus único, mas automaticamente ele é um Deus trino. Tia Kelly, o que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso Deus, ele é único e verdadeiro, ele é um só, mas ele é dividido em 3 pessoas. Eu vou mostrar para vocês. O nosso Deus, né? Aqui eu tenho a água, que representa o nosso Deus, o Deus único, o Deus que deve ser adorado, um Deus único, tá? Nós não precisamos de outros deuses, tá? Precisamos do nosso Deus verdadeiro, o Deus de Isaac, de Jacó, o Deus de Israel, o nosso Deus, nosso Pai Criador, tá? Só que esse Deus, né? Esse Deus único, ele é dividido em 3 pessoas. Deus Pai, né, que é o Criador, Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo, né, o nosso Redentor,
e o Deus Espírito Santo, que é o nosso Consolador, aquele que nos consola nas horas tristes, né? Aquele que o Espírito Santo, aquele que Jesus enviou quando ele foi para o Pai. Ele deixou o Espírito Santo, o Espírito Consolador. Então, o nosso Deus, ele é único, mas ele é dividido em 3 pessoas: Pai, Filho, Espírito Santo. Deus, Jesus e Espírito Santo, tá? Então, quando você está adorando o Pai, você também está adorando o Filho e o Espírito Santo. Quando você adora o Filho, você está adorando o Pai e também o Espírito Santo. Quando você adora o Espírito Santo, você está adorando o Filho e o Pai, porque eles é um só. São 3 pessoas diferentes, mas um único Deus. É como se eu pegasse essa água, tá vendo? Aqui é o nosso Deus, né? E eu colocasse um em cada copo, tá vendo? Aqui eu tenho o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando você pega essa água nos 3 copos, tem como você separar que água é cada uma? Não tem, porque tudo é a água. Não tem como você separar. Então, aqui eu tenho água. Aqui eu tenho água. E aqui eu tenho água. É impossível saber que a água estava aqui, aqui estava aqui e aqui estava aqui. Por quê? Porque tudo é água. Não tem separação. O que eu tenho é água. E assim é o nosso Deus. O nosso Deus, ele é um Deus único. O nosso Deus é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Ele é um único Deus, mas ele é 3 pessoas. Assim como a água, né? A mesma água, ela é líquida, que é o que nós estamos vendo aqui, como ela é sólida em forma de gelo e como ela é gasosa quando ela forma o vapor. Então, é a mesma água. Assim também é o nosso Deus. Eu espero que vocês tenham entendido que Deus, ele é um único Deus, mas ele é dividido em 3 pessoas: Pai, Filho, Espírito Santo. Pai, o Criador que criou o mundo e todas as coisas. O Filho, Jesus Cristo, que deu a sua vida, né, para nos resgatar por amor a nós. E o Espírito Santo, o Consolador, que Jesus enviou quando Jesus foi para o Pai, né, para o céu, e deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo está conosco todos os dias, nos consolando e nos acompanhando. Amém? Então, que nós adoremos a esse Deus único, verdadeiro e fiel em todo tempo, né? Que nós possamos adorar somente ao Deus único, o nosso único Deus. Amém? Então, você viu aí, né, essa dinâmica, né, muito simples, muito fácil. Eu só aconselho você pegar 3 copos iguais. Vocês viram que eu peguei 3 copos simples ali, 3 copos iguais, tá? Por quê? Porque o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles não tem separação, que um é maior, outro é menor, não. São todos iguais, são 3 pessoas e um único Deus. Então, eu aconselho você pegar 3 copos iguais, para as crianças não terem aquela dúvida de pensar assim: ah, mas um é maior do que o outro, um é mais importante. Não, nenhum é mais importante do que o outro, né? A palavra do Senhor deixa bem claro que os 3 são um único Deus. Então não tem um que é mais forte, um é mais poderoso, não. Os 3 estão sempre unidos, estão sempre juntos, né? Inclusive, Jesus nos ensina, Jesus deixou uma oração muito importante, que Jesus fala com os discípulos, ele orando por seus discípulos, ele ora ao Senhor e fala assim: Pai, que eles sejam um, como nós somos um. Então Deus, Jesus e o Espírito Santo, eles são um só. E nós devemos ensinar isso para nossas crianças, que eles é um único Deus. São 3, porém um único Deus. Amém? Depois que você então apresentou essa dinâmica para eles aí você pode fazer essa introdução dizendo que na palavra do Senhor nós vemos vários nomes de Deus, né? Por quê? Porque o nosso Deus, ele é um Deus criador, ele é um Deus libertador, ele é o Deus que provê, né? Que sacia as nossas necessidades, ele é um Deus, né? Em várias
ele supre todas as nossas necessidades. Nós não precisamos ter vários deuses, como algumas religiões têm. Tem religiões aí que tem o Deus do sol, o Deus da chuva, né? Vários deuses, né? O Deus da plantação, o Deus que faz a plantação, né, multiplicar. Então, vários deuses, e deuses com letras minúsculas, tá? Deixa bem claro. Por quê? Porque só o nosso Deus é o Deus verdadeiro. O Deus com letra maiúscula. Então ensina isso para as crianças. Parece que elas nunca devem escrever Deus com letra minúscula. É algo importante, tá? Então nós vamos dizer para eles que na nossa Bíblia existem vários nomes, né? O Elohim, que é o Deus Criador. O El, que é o Todo-Poderoso, o Deus Poderoso. E você vai fazer uma dinâmica com eles dizendo o seguinte: olha, crianças, eu tenho aqui alguns balões. Você vai trazer balões. Você pode colocar balão de acordo com a quantidade de alunos que você tenha. Se você tem 10 alunos, prepare 10 balões, né, com essas referências bíblicas. A sua revista, né, já deixa aqui umas referências bíblicas para você. Você pode usar essas referências, ou você pode pegar outras referências, ou mais referências também, onde cita, né, um nome de Deus, tá? E aqui fala aqui, ó, Gênesis 35:11. Você vai pegar um papelzinho, vai colocar ali dentro, ó. Não sei se dá para vocês verem. Eu coloquei o papelzinho ali dentro, tá? E depois eu enchi e amarrei. Então você vai preparar a quantidade de alunos que você tenha com essas referências bíblicas. Igual que tá aqui, Gênesis 35:11, Êxodo 3:14, Êxodo 6:2, 1 Samuel 17:45, Salmos 50, verso 7, Isaías 43:15. Então você vai pegar esse papelzinho, cada referência dentro de um balão, tá? Um balão por referência, e você vai falar para os seus adolescentes assim: olha, aqui nós temos algumas referências bíblicas, ao qual vocês vão ver nomes de nosso Deus, né? O nosso Deus único e verdadeiro. E vocês vão brincar, dá um balão, vocês vão brincar de bater para cima, vai ficar batendo o balão para cima, né? Você estipula aí alguns segundos, alguns minutinhos, né? É claro que tudo de acordo com o tempo que você tenha disponível, porque a nossa lição ela é bem extensa, para vocês conseguirem explicar tudo. E aí eles vão fazer o quê? Quando você falar já, cada um vai estourar um balão. Vocês vão brincar de bater um para cada um. Vai batendo, eles vão bater, eles vão estourar o balão. Eu sou perto de chamar, me assusta. Eles vão pegar a referência e eles vão correr e procurar na sua Bíblia, né? A referência, né? Vai ver onde está essa referência, vai correr e procurar, deixa eles procurarem para eles terem também o contato de encontrar na sua Bíblia. E eles vão ler o versículo e vai falar o que está... Como que Deus está sendo representado ali, né? E aí eles vão dizer, aqui eu tenho, né, 35:11, que diz que Deus é o Todo-Poderoso, né? Êxodo 4, eu sou o que sou, Deus é o que é, Deus é Deus, né? Êxodo 6:2, Senhor. Então eles vão procurar a referência e eles vão dizer, né, o que cada um é. E aí vai ser bem divertido, né, para eles procurarem. Você pode falar assim, vamos ver quem encontra primeiro, quem descobre primeiro, né? E aí vai ser bem divertido, ok? Então essa é a primeira dinâmica, né? No caso a segunda dinâmica para você fazer com essas crianças. E aí então você continua aqui falando para eles que nós vamos aprender então que Deus é único e nós temos uma experiência, né? Nós temos aqui um relato muito importante na palavra de Deus que vai nos falar de um profeta de Deus, né? Vai falar de Elias. Elias era um homem ungido pelo Senhor, um profeta mesmo de Deus. E você vai falar então o primeiro tópico, que é o povo de Israel nos tempos de Elias. Você vai dizer que naquele tempo era um tempo muito difícil, muito complicado. Por quê? Porque o povo de Israel, depois do reinado de Salomão, eles, devido à imprudência ali do filho, né, do seu filho, o reino ele foi dividido em duas partes, né? Como o reino do sul e o reino do norte. Então foi dividido e ali, né? Naquela época ali teve vários reis, né? Que não serviam ao Senhor, que não serviam a Deus. Mas nós vamos falar especificamente do 8º reino, tá? O 8º rei, que foi o rei o quê? O rei Acabe, tá? Então o rei Acabe é sobre o rei que nós vamos falar essa semana. Vocês vão dizer para eles o quê? Que rei Acabe, ele foi o 8º rei da região do norte. Então ele ficou comandando a região do norte. E ele era um homem totalmente avesso a Deus. Ele não adorava a Deus verdadeiro de maneira alguma, né? Ele não acreditava. E ele, para piorar a situação, ele casou com uma mulher, né? Com uma princesa também,
totalmente demoníaca, uma mulher que não tinha nenhuma crença, né, no Deus verdadeiro. Ao contrário, ela servia e adorava falsos deuses, né, como o Deus Baal. Essa mulher era Jezabel. Essa mulher foi muito temida, né, era uma mulher muito má mesmo, um coração perverso, terrível. E então essa mulher, né, ela patrocinava a idolatria. Nós vimos o quê? Que Deus abomina a idolatria, né? Que Deus deve ser adorado em todo tempo, que Deus não aceita a idolatria. Nós falamos no início ali de quando eles criaram o bezerro de ouro, que Deus ficou muito triste. Então, assim, essa mulher, ela patrocinava, ela colocou, né, toda a nação para idolatrar o Deus Baal. Tá? Então vocês vão contar toda essa história, vocês vão ver isso aí lá em 1 Reis. É importante que você leia, porque a história é muito extensa, não dá pra mim falar tudo aqui, porque senão fica uma pré-aula muito extensa, tá? Mas então você vai falar o quê? Né? Que o rei Acabe e essa mulher, então eles tinham aí essa idolatria, né? Essa idolatria a Baal, um Deus falso, que não era o nosso Deus verdadeiro. Mas aí, Deus levanta quem? Deus levanta Elias, um profeta de Deus, temente ao Senhor, que conhecia verdadeiramente ao Senhor, para ir falar com Acabe, né? Para falar para ele o quê? Que aquilo estava errado, que Deus não estava aceitando, que Deus não estava nesse negócio, né? Que Deus deveria ser adorado, exclusivo, né? E Deus então leva Elias até ali para falar, né? Para falar para ele que eles deveriam o quê? Deveriam servir a Deus, né? Só que o profeta fez isso, né? Falou aí dessa corrupção, desse que estava acontecendo, mas o rei Acabe não aceitou, tá? Então, assim, foi um tempo difícil e naquele tempo, o que aconteceu? Eles viviam o quê? Da agricultura, né? A economia deles era da agricultura, então eles dependiam da chuva para que a plantação, né, crescesse, para o gado, né, para o seu rebanho. Então, o que aconteceu? Quando, né, Elias falou ali, eles não aceitaram, Elias então falou uma palavra, ele falou que então não iria chover, né? Então, ele decretou ali, né, que não choveria, né? Por quê? Porque esse Deus deles, esse Deus Baal, né, segundo eles, era o Deus da chuva, né, da prosperidade. Então, quando Elias, né, fala isso, que não vai chover, automaticamente Elias estava mostrando para eles que o Deus deles era um falso Deus, não era um Deus verdadeiro, porque aquele falso Deus, né, Baal, não poderia realmente trazer a chuva, não poderia, né, abençoar eles com a chuva. Por quê? Porque quem nos abençoa é somente o Deus Todo-Poderoso. Então o que acontece? Passa-se ali então 3 anos, mais de 3 anos, 3 anos e meio sem chover, tá? E aí a gente vem para o segundo tópico, que é o tópico da idolatria, né? Então aqui a gente vai falar para as crianças aí que desde o nascimento do povo de Israel, né, quando Deus chamou Abraão, Deus falou para ele que faria dele uma grande nação, mas que somente o Senhor deveria ser adorado. Ele deveria adorar somente a Deus, né? Por quê? Porque Deus não aceita idolatria. E nós precisamos ensinar para nossas crianças que mesmo hoje Deus não aceita. Deus não aceita idolatria, né? Tem muitas religiões aí que idolatram santos, imagens, né? Às vezes não, tia Kelly, não idolatra imagem, mas idolatra o seu carro, as suas roupas caras, né? Então isso tudo é idolatria. Tudo que você coloca, né, como prioritário antes de Deus, como sendo mais importante, é idolatria. E o Senhor não aceita idolatria, tá? Nós devemos explicar para as crianças que idolatria não é somente um monumento, não é somente uma imagem, né? Como eu disse para vocês, tem vários tipos de idolatria e as crianças precisam entender exatamente isso. Que se ela troca, né, Deus para ficar jogando videogame, aquele videogame torna uma idolatria, né? Porque aquele videogame está sendo mais importante do que o próprio Deus. Então Deus não aceita. Quando você deixa de fazer aquilo que agrada o Senhor para ficar no celular, por exemplo, você está trocando, né? Então você está idolatrando o celular. Então tudo isso é abominável diante de Deus, tá? Então, aí você vai falar sobre esse problema, o problema da idolatria, tá? E qual que é o principal objetivo dessa ordenança
que Deus, quando ordenou para ele adorar somente a Deus? Era garantir que Israel não se contaminasse com a idolatria aos outros povos, né? Por quê? Para o povo não ser contaminado, não adorar os falsos deuses, ok? Porque Deus prometeu que estaria com eles todos os dias. Jesus também nos prometeu que estaria conosco todos os dias. De que forma? Através do Espírito Santo. Quando Jesus foi para o Pai, quando ele nem morreu, que ele ressuscitou, que ele foi para o céu, ele disse, ó, deixarei convosco, né, o Espírito Santo, o Consolador, que estará com vocês todos os dias. Então nós não precisamos idolatrar nada, nós não precisamos de imagem, nós não precisamos de nada. Nós precisamos do Senhor, o nosso Deus. Amém? Ok? Nós vemos aqui, né, que naquela época ali, desde aquela época ali, já havia o quê? Já havia leis judaicas que previa castigos para quem idolatrasse, para quem adorasse falsos deuses, tá? Por quê? Porque a idolatria no meio do povo, ele apontava que o povo está distante. Então, quanto mais distante nós estamos de Deus, mais fácil caímos em idolatria. Então, nós precisamos estar, né, voltados mesmo de coração, corpo e alma para o Senhor, para nós não cairmos nesse pecado da idolatria, ok? Então, quando Elias ali falou que não ia chover, ele estava mostrando para aquele povo, né, que a idolatria deles a Baal não resolvia, né, que a idolatria deles a Baal, né, era algo errado e que realmente não tinha por que continuar, né, porque Baal não poderia fazer nada por eles, né, quem pode fazer todas as coisas somente o Deus Todo-Poderoso. Então aqui fala que Israel sempre se destacou nos povos que estavam ao seu redor. Por quê? Porque eles eram um povo próspero, um povo abençoado. Por quê? Porque eles adoravam ao Deus verdadeiro, tá? E eles eram o quê? Eles eram politeístas, né? Os povos ao redor. Aquele povo, né? Ao redor do povo de Deus ali, do povo de Israel, eles eram um povo politeísta, que adoravam vários deuses, como eu disse para vocês, né? Mas Israel era um povo monoteísta, tá? Adorava um único Deus, servia o Deus verdadeiro. Nós também precisamos ser monoteísta, tá? Deixa as crianças familiarizarem bem com esse nome. Você pode dizer assim, crianças, nem faz pergunta. O que quer dizer politeísta? Politeísta, adoração a vários deuses. E o monoteísta? Adoração ao Deus único e verdadeiro. Nós somos o quê? Nós somos monoteístas, ok? Então faz essa dinâmica aí com eles, só para eles fixarem bem. E no decorrer também da lição, vai fazendo perguntas, tá? Façam várias perguntas para ver se eles estão entendendo. Por exemplo, você pode falar assim, olha, me fala se é falso ou verdadeiro. A idolatria do povo de Israel foi tolerada por Deus? Deus tolera a idolatria? Tolera? Não, Deus não tolera a idolatria, nem de maneira alguma. A seca durou mais de 3 anos? Sim, durou mais de 3 anos, né? Casamentos mistos era aprovado pela lei judaica? Deus permitiu o casamento misto? Não. Por quê? Porque Deus não aceitava, justamente para evitar que o povo se contaminasse com idolatria a falsos deuses. Porque aquele povo, né, eles adoravam outros deuses e o povo de Deus não. Então Deus, uma das leis era que o povo não se casasse com povos de outra linhagem, tá? Para não haver essa contaminação, tá bom? E aí aqui tem o desafio final. O que é esse desafio final? Nós vamos falar aqui, né, então, de quando Elias, né, então faz um desafio ali para eles, né, nós já conhecemos essa história ali, que é quando Elias faz um desafio para eles, né, preparar um altar ali e cada um invocar o seu Deus. Aquele Deus que respondesse com fogo era o Deus verdadeiro, né? Então aqui eu não vou ler aqui para vocês, porque vai tomar muito tempo, mas vocês conhecem essa história, né? Leia lá na Bíblia de vocês. Aqui vai falar a história, então, nessa parte final, de que o Deus verdadeiro responde. O nosso Deus, ele responde as nossas orações, ele responde as nossas súplicas. E você vai dizer assim, ó, que então, depois que cessou, né, esses 3 anos e meio de seca, né, Elias aparece novamente e faz um desafio. Fala assim, olha, vamos ver então qual Deus é o verdadeiro. Se é o Deus de vocês, o Deus Baal, ou se é o meu Deus único e verdadeiro, o Deus todo-poderoso, né? Preparem os seus altares aí e vamos colocar o holocausto. Aquele Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. E aí diz então que os profetas de Baal, né, os profetas ali de Jezabel, né, do rei Acabe, né, prepararam o altar ali e passaram o dia inteiro, né, orando, buscando o Deus Baal deles. E eles faziam ali sacrifícios
e nada de Baal responder. Baal não respondeu. Por quê? Baal é um Deus falso, é um Deus mudo, né? E dizem então que eles tentaram, e Elias até zombava. Ah, fala mais alto, talvez o seu Deus está dormindo, talvez ele está ocupado, né? Fala mais alto, quem sabe ele não está te ouvindo, né? Então, por quê? Porque Elias sabia que aquele Deus não responderia, né? Sabia que ele é um Deus falso, não tem como ele responder. Então, muitas das vezes, você pode dizer para você assim, muitas das vezes tem pessoas sofrendo no mundo porque estão pedindo ao Deus errado, estão clamando a um Deus errado, né? Estão fazendo oferendas a um Deus falso, né? Não é o Deus verdadeiro, e por isso as suas orações, né? As suas petições não são respondidas. Porque quem responde, né, é só o Deus verdadeiro. E aí diz então que depois que eles tentaram, não conseguiram, Elias então preparou, restaurou o seu altar. Né? Elias pegou ali 12 pedras, né, representando as 12 tribos de Israel, preparou um altar agradável ao Senhor, né, colocou o seu holocausto. Por quê? Porque ele nos ensina que nós também devemos estar preparados. Como que nós preparamos, né? Como que nós preparamos o nosso altar? Colocando aquilo que o Senhor, né, deseja, a nossa adoração diante do Senhor, né? Adoração verdadeira diante do Senhor. Nós devemos preparar, limpar o nosso coração de tudo aquilo que não agrada o Senhor, colocar Deus no centro, Deus como sendo prioritário. Isso é restaurar o altar, né? Então, Elias restaurou o altar, colocou ali, e Elias fez mais. Elias colocou água em volta ali, né? Fez ali cavou em volta, colocou água, molhou toda a oferta e falou assim, não, o meu Deus vai responder com fogo, né? E ele então orou ao Senhor, né? Diz então que Deus mandou fogo do céu e consumiu todo o altar, né? Por quê? Porque o nosso Deus responde, e eles puderam ver que Deus é o Deus verdadeiro, né? Que Baal não poderia fazer nada, não fez nada, porque falsos deuses não respondem. Então, aí, né, nós aprendemos que o único Deus que deve ser adorado é o Deus verdadeiro, o nosso único Deus, o Deus forte, né, que é o nosso Deus, o Deus criador, né, que é o Deus libertador, e é agora o nosso Deus único que deve ser adorado. Amém? Aí, gente, aqui pra gente finalizar, aqui eu não deu pra falar toda, né, a história, porque é muita coisa. Então você vai falar ali, né, que esse desafio foi acontecido ali no Monte Carmelo, tá? Vai dizer que tinha mais de 850 profetas, né, de Baal, né, ali. E você vai dizer toda a história, você vai estudar e vai ler toda a história, você vai contar toda a história para suas crianças. Procure contar os pontos mais importantes, gente, porque assim, a tia Kelly tem uma dificuldade muito grande de resumir as histórias, né? Então, assim, vocês podem observar que por mais que eu tento resumir as minhas pré-aulas, né, acaba gravando muito tempo, porque é muita coisa, né? Então, procure na hora da sua história também, você procurar fazer mais resumido, tá? Lá na salinha, mas falando todos os pontos importantes, não deixa passar nada batido, tá? Então aí, para finalizar, né, essa parte aí de que Deus é o único, Deus é o centro, que Deus deve ser adorado, primeiramente, eu trago uma nova dinâmica para você, uma outra dinâmica muito fácil, muito simples de você fazer, só para as crianças entenderem que quando elas colocam as coisas de Deus como prioridade, dá tempo para todas as outras coisas. Mas se nós priorizarmos aquilo, né, que não é de Deus, né, se nós trocarmos o lugar de Deus por outras coisas seculares, não vai sobrar tempo, não vai sobrar espaço para Deus no nosso coração. Então é uma dinâmica muito fácil, bem legal de vocês fazerem. Eu mostro para vocês também nesse vídeo a seguir. Assistam o vídeo para vocês compreenderem, né, essa dinâmica na prática, como que vocês vão fazer com suas crianças. Então, nós aprendemos na lição de hoje, né, que nada pode ocupar o lugar de Deus, né? Nós devemos aprender que Deus ele exige fidelidade da nossa parte, adoração, louvor, que toda a nossa adoração seja exclusiva a Deus, não é? Nós aprendemos também nessa lição de hoje que a idolatria ela é pecado, ela é abominável diante de Deus, né? E nós aprendemos também, crianças, que nós temos que reconhecer que nada pode ocupar o lugar do nosso Deus em nossos corações. Para vocês entenderem isso, a tia Kelly vai mostrar para vocês agora uma dinâmica, né? Para vocês compreenderem. Aqui, né, eu tenho um pote representando o coração de vocês. Suponhamos que aqui é o nosso coração. Deus exige que o nosso coração seja voltado à adoração a Ele, ou seja,
Deus nos deixa as opções de ter tudo que a gente quer, né? A gente pode fazer tudo que a gente gosta, porém, não pode ocupar o lugar de Deus. Primeiro tem que ser as coisas de Deus, né? Tudo aquilo que é de louvor a Deus tem que estar primeiro no nosso coração, tem que ser o centro. Mas acontece que muitas pessoas ocupam o lugar de Deus com outras coisas e depois não sobra lugar para as coisas de Deus. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tia Kelly tem esses arroz, né? Tem o cereal aqui que representa as coisas, né? Que não são a vontade de Deus. Tudo aquilo, né? Que deveria de ser o secular, deveria de estar em segundo plano em nossas vidas, né? Por exemplo, as riquezas deste mundo, o apego ao dinheiro, jogos, né, de videogames, crianças gostam muito de jogar, fica horas e horas jogando videogame, o celular que rouba o nosso tempo, em vez da gente orar, tá ali no celular, nas redes sociais. Então tudo isso aqui são coisas, né, que ocupam o lugar que seriam de Deus, tá? Então o que acontece? Muitas pessoas, né, pegam todas essas coisas e vêm e enche o seu coração com essas coisas. Vou mostrar para vocês, né? E a pessoa vai gastando tempo nessas coisas. Horas e horas na televisão, assistindo novela, filme, né? Horas e horas nas redes sociais, né? No computador, fazendo tudo aquilo ali que a pessoa gosta, tá? Não estou dizendo que essas coisas são pecado. Você pode sim jogar o seu videogame, pode ficar no celular. Só que eu estou dizendo é que as pessoas priorizam essas coisas, enchendo o seu coração com essas coisas, né? Aquele que era o lugar de Deus. Então a pessoa enche com essas coisas. Depois, né, a pessoa vai então querer colocar aquilo que é de Deus. Então aqui eu tenho as maçãs que representam aquilo que seria a nossa adoração a Deus, aquilo que deveria ser primeiro, primordial, aquilo que deveria de ser o primeiro lugar a encher o nosso coração. É aquilo que agrada a Deus. As nossas orações, a leitura da palavra, o nosso momento de comunhão com Deus, né? O nosso momento de jejum a Deus, consagrando a nossa vida a Deus, tudo isso aqui é aquilo que agrada a Deus, aquilo que deveria ser primeiro. Só que o meu coração já está cheio, né? Está quase cheio com com as coisas deste mundo. Então, quando eu vou colocar as coisas que é de Deus, né? Não vai caber, tá vendo? Aquilo que é de Deus não vai ter o lugar para ele. Então, o Senhor nos ensina o quê? Buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, se eu faço isso primeiro, né, se eu coloco as minhas prioridades como sendo o centro, não vai sobrar lugar para as coisas que é de Deus. E automaticamente fazendo isso, nós estamos o quê? Estamos adorando outras coisas, estamos priorizando outras coisas, né? Aí nós não estamos adorando somente a Deus. O que eu devo fazer? Eu tenho lugar para as coisas seculares? Eu tenho lugar para as coisas seculares, mas se eu priorizar primeiro as coisas de Deus, vou mostrar para vocês. Olha, então, vou fazer novamente as mesmas coisas, tá vendo? Vocês viram que não coube, né? Não houve espaço para as coisas de Deus, mas se eu priorizar o que é de Deus, né? Se eu buscar primeiro as coisas de Deus, como diz a palavra de Deus, né? Priorizando aquilo que agrada a Deus, eu vou primeiro encher o meu coração com a oração, com a leitura da palavra, né? Com o meu devocional, com o meu tempo de jejum. Primeiro as coisas de Deus, tá vendo? Eu vou encher meu coração com aquilo que eu adoro a Deus, com aquilo, né, que agrada ao Senhor. Depois sim eu posso pôr todas as demais coisas. Olha, é tudo que eu pus primeiro. Aí sim eu posso vir e colocar todas as coisas que eu gosto, né? Depois que eu fiz o meu devocional, que eu li a Bíblia, eu posso sim jogar o videogame, eu posso checar o meu celular, eu posso ler um livro secular, eu posso assistir televisão, né? Eu posso fazer todas essas coisas que vai dar para fazer todas as coisas. Olha, se eu priorizar primeiro as coisas que vêm do Senhor, olha o que vai acontecer. E agora? Coube tudo? Olha. Sobrou alguma coisa? Não sobrou. Tá vendo? Olha o que aconteceu. Isso acontece na nossa vida, no nosso coração. O meu coração está cheio com aquilo que agrada a Deus
e com aquilo também que eu gosto de fazer no meu secular. Só que aqui eu priorizei aquilo que agrada a Deus. Então, quando eu priorizo as coisas que vêm do Senhor, no meu coração, na minha vida, tem tempo para todas as outras coisas. Amém? Mas se eu fizer primeiro o que agrada somente a minha vontade, não sobrará espaço no meu coração para adorar a Deus. Amém? Espero que vocês tenham compreendido, né, que nós devemos em todo o tempo priorizar a nossa adoração ao Senhor. Então, meus amados, vocês viram aí essa dinâmica, né? Bem legal, bem fácil de fazer e eles vão compreenderem direitinho, tá? Então, assim, é bem importante você fazer essa dinâmica. Eu trouxe dinâmicas bem fáceis para vocês fazerem. Aqui no final, depois que eu encerrar aqui, eu vou deixar um vídeo também explicando para vocês como que vocês vão preparar essa dinâmica aqui que eu fiz com as maçãs, né? Para você falar para eles a importância de colocar Deus primeiro na sua vida, tá? Então, eu vou mostrar para vocês. Então, assista aqui até o finalzinho para vocês verem como trabalhar essa dinâmica. Então, meus amados, essas são as ideias para a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham sido abençoados, tenham recebido a parte do Senhor, que vocês tenham uma aula abençoadas aí, em nome de Jesus, tá? Eu vou ficando por aqui. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E outra coisa, manda pra mim, né, no meu particular aí, as ideias, as fotos de vocês na salinha, do que vocês fazem, pra mim ver e acompanhar vocês. Vou deixar um link aqui abaixo do grupo de pré-adolescente. Se você quer participar do grupo do WhatsApp, vou deixar o link aqui. É só você entrar e participar do nosso grupo para pré-adolescentes, tá bom? Um beijo da Tia Kelly e até semana que vem com mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Fique agora aqui com preparação da dinâmica. Meus amados, para fazer essa dinâmica, você vai precisar de uma embalagem, tá? Um vidro, um pote, tá? Pode ser uma travessa. Eu gosto transparente, né, de vidro, para que as crianças possam ver, né? Então, assim, o tamanho aqui é de acordo com o que você tem para você trabalhar. É claro que se você pegar um pote maior, você vai gastar muitos itens para enchê-lo. Então, eu estarei trabalhando com esse, tá? Com essa embalagem aqui, com esse pote. E você vai precisar de algumas coisas, né, para representar as coisas de Deus. Podem ser laranjas, né? No caso, eu vou colocar laranja aqui dentro. Podem ser maçãs, podem ser batatinha, pode ser limão, pode ser até mesmo chocolate. É o que você tiver, tá? Então, eu estarei utilizando as maçãs. Você vai pegar as maçãs, né, que representam as coisas de Deus, aquilo que Deus deseja de nós, né? O que Deus deseja? Deus deseja a nossa adoração, né? Que nossa adoração seja simples, somente para o nosso Deus. Isso inclui o quê? Né? Oração, isso inclui jejum, leitura da palavra. Então, coisas, né, que representam a nossa adoração a Deus. Então, você vai colocar de acordo com o tamanho da sua vasilha, né? Essa minha aqui eu utilizei apenas 3 maçãs, foi o suficiente, tá? Então, estarei utilizando 3 maçãs. E você vai pegar arroz, tá? Eu tenho aqui nesse cereal, né, arroz, para representar as coisas do mundo, as coisas que nos agradam, né? Aquilo que é o nosso desejo como ser humano. Por exemplo, né? Videogame, celular, televisão, passeios, as coisas seculares. Então você vai usar arroz para representar esses itens. E você vai colocar aqui, ó, enchendo o pote que você escolheu, tá? Então aqui é o que eu disse, quanto maior o pote, mais você vai precisar dos itens, né? Vou colocar aqui para você derramar e você vai encher, olha, você vai encher toda essa parte, tá? Olha, você vai encher até dar a quantidade certinha, ok? Tá vendo aqui? Olha, então ficou certinho. Você precisa fazer isso para você ver a quantidade que você vai precisar, ok? Então aqui eu já posso guardar esses itens, eu não vou utilizá-los. Aqui agora você vai simplesmente separar, tá? Então nós vamos separar aqui, porque isso aqui é só pra gente saber a quantidade que eu preciso levar, a quantidade exata, tá vendo? Ó, tá certinho. Então vamos separar
Vou tirar aqui. Então, você vai levar para sua sala essa quantidade, né, que você já marcou. Você vai levar separadinho na hora de fazer a sua dinâmica. Olha. Vou limpar aqui, porque a minha tá na geladeira, gente. Molhou. Olha. Então, você vai levar essa quantidade, tá? Você leva já separada a quantidade. E é só você fazer a aplicação na hora da sua EBD, né? Na hora da sua classe, ok?